Muito boa tarde, muito boa noite. Como estão as coisas? Tudo bem por aí? Um grande abraço, um grande acolhimento para todos vocês. Todos nós precisamos de um pouco de colo uns dos outros. Isso é precioso. Precisamos de cuidado, precisamos de zelo, precisamos de carinho. E nunca é demais, então, quanto mais amigos tivermos, quanto mais dedicação, quanto mais fraternidade, melhor. Não é? Sejam todas e todos muito bem-vindos. Que essa alegria de alma, que é a amizade, banhe todos os nossos dias. Assim seja. Hoje vamos falar sobre a questão dos sacrifícios úteis ou inúteis. Temos conversado aqui no capítulo 7 da terceira parte de O Livro dos Espíritos sobre a lei da sociedade e falado sobre a vida de isolamento, o voto de silêncio. Esses sacrifícios tão comuns em tantas e tão diferentes igrejas. Como entender isso? Qual o critério para entendermos o que serve ou o que não serve à evolução espiritual? Os Espíritos nos vêm propondo o parâmetro da utilidade. Devemos, em tudo e por tudo, lançarmos mão da questão da utilidade. Tal coisa é útil, serve a algum propósito elevado? Examine isso, veja se não é útil para você também. Vamos lá? Questão 771. Kardec pergunta assim: o que pensar das pessoas que se afastam do mundo para se dedicar aos infelizes? A resposta dos Espíritos é: ao se rebaixar, essas pessoas se elevam. Ao sacrificar relações, prazeres, situações, posições, essas pessoas se elevam. O mérito delas é duplo, pois se colocam acima dos prazeres materiais e ainda fazem o bem, cumprindo a lei do trabalho. Exemplos de sacrifícios úteis, não é? Assim, a mãe, o pai de família, que sacrificam sonhos pessoais, cuidados pessoais, aquisições para si mesmo, em nome dos filhos. Não é tão comum ouvir pessoas falarem: há quanto tempo não compro uma coisa para mim? Claro que isso é meritório. Claro que deixar as questões para si em segundo plano, em relevo, em prioridade, as coisas essenciais dos filhos, é muito louvável. Claro que deixar de cuidar de coisas essenciais para si, em nome de supérfluo para os filhos, não será louvável. Porque o nosso primeiro compromisso, segundo Jesus, é com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, todos os seres. Então,
Quando se fala em amar a Deus, é amar o que é bom, o que é certo, o que é justo. Não é bom, não é certo, não é justo nos abstermos de aspectos fundamentais, essenciais, em prol de luxos, de supérfluo para os filhos. Não há mérito numa mãe e um pai deixar de comprar remédio para si, para comprar doce para os filhos. Claro que não. Não é? Avalie isso. Nós temos nos programado com a seguinte mensagem: pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Mas isso não é bom. O bom é: pelos meus amores eu faço tudo que for bom, tudo que for certo, tudo que for justo. Não é bom assim? Então, o que pensar das pessoas que se afastam do mundo para se dedicar ao alívio dos infelizes? Ao se rebaixar, essas pessoas se elevam. O mérito delas é duplo, pois se colocam acima dos prazeres materiais e ainda fazem o bem, cumprindo a lei do trabalho. Fantástico. Não é? Questão 771A, decorrente, portanto, dessa primeira. O que pensar também das pessoas que procuram no retiro, ou seja, ao retirar-se do mundo, ao afastar-se das relações, das instituições, das convivências comuns dos homens, a tranquilidade necessária para a realização de certos trabalhos? A resposta é: esse retiro não é absolutamente o retiro do egoísta. Essas pessoas não se isolam da sociedade, uma vez que trabalham para ela. Artistas, pessoas que se afastam para produzir utilidades para a sociedade, pessoas que se afastam para gerar serviços. Essas pessoas não estão se isolando inutilmente, muito pelo contrário, estão se isolando para se tornar mais úteis. Vejam que critério lúcido, não é? Por exemplo, a partir da próxima pergunta, 772, vemos o outro lado. Como devemos entender o voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Voto de silêncio. Os espíritos dizem assim: perguntem antes se a palavra é um dom natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe conferiu, que conferiu ao homem. Vejam se isso não serve para tudo, para o dinheiro e o voto de pobreza. Se abster de todo e qualquer dinheiro traz algum mérito em si? O mérito não estaria no bom uso do dinheiro, no bom uso da palavra, no bom uso do talento artístico? Enterrar seus talentos não foi profundamente condenado por Jesus? Então perguntem antes se a palavra é um dom natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que nos conferiu.
que conferiu ao homem. Entretanto, o silêncio é útil, pois o espírito se recolhe, torna-se mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. A resposta é clara, não é? O silêncio é uma ferramenta que podemos usar para nos interiorizar, para meditar, para termos acesso a dimensões mais altas, receber inspirações, refrescar a alma. Mas é uma condição momentânea, é uma ferramenta pontual, não um voto para passar a viver em negação da palavra. Essa negação de um dom de Deus, segundo os Espíritos, é uma tolice. E eles continuam: não duvidamos que hajam com boa intenção aqueles que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, vamos novamente com a explicação dos Espíritos. Não duvidamos que hajam com boa intenção aqueles que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude. Mas eles se enganam. Quem considera privações voluntárias de dons divinos atos de virtude se engana. Porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Olha só. E Kardec faz o seguinte comentário: o voto de silêncio absoluto, permanente, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem proporcionar a ele as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. O voto de isolamento absoluto, o voto de silêncio absoluto é uma fuga do mundo. E o mundo, as relações, os fatos à nossa volta, vem até nós através de uma lei divina, que é a lei de atração, que faz com que cada um encontre as pessoas, viva as situações exatas para o seu aprendizado e para a sua cura. Se abster é colocar o seu desejo acima da vontade de Deus. É uma presunção absurda, ilógica, egoísta. Os nossos votos, as nossas proposições, as nossas disciplinas não podem suprimir, não podem ir contra as leis de Deus. Ao contrário, dê atenção, observe, dedique-se a tudo aquilo que a vida lhe trouxer. Inclusive pesquisando o que Deus está querendo me ensinar com isso, do que Deus está querendo me curar com isso. E então aceitemos, nos entreguemos aos fatos, nos integremos à vontade de Deus. Não é ser passivo, ao contrário. É legítimo que tentemos
melhorar situações dolorosas, que tentemos vencer privações. Mas se já tivermos feito o que podíamos fazer e essas situações continuam, o melhor é nos pacificar, parar de brigar com a vida, aceitar. Vejam que uma pessoa pode querer muito ficar rico, e não há nenhum defeito nisso. Pode querer muito ser reconhecido pela sua arte. Não há demérito nisso. Mas se esforçar muito na sua arte, nas suas iniciativas, e essas iniciativas não lograrem o seu desejo, aceite, reconheça a sabedoria da vida como maior que a sua. Entregue, renda-se à vida. Nem sempre Deus atenderá aos nossos desejos, mas sempre e rigorosamente atenderá às nossas necessidades. Se a vida não aceita, não legitima, não realiza os nossos desejos, é porque, sem dúvida, Deus sabe muito melhor do que nós o que é melhor para a gente. Trabalhemos para o que entendemos ser melhor, mas se não se realizar, aceitemos e busquemos nos integrar ao movimento da vida, ao querer de Deus. Como disse Jesus, seja feita a vossa vontade. Muito bom para todos nós. Essa compreensão, essa dedicação, essa lucidez. Muito bom estar com vocês. Amanhã estudaremos os laços de família. Veja que ponto fundamental para todos nós. Hoje vamos então saudar os amigos que estão conosco. Gugu Souza apresentando sua gratidão, Mônica Silva também, o seu exercício de gratidão. Marco Aurélio Trindade diz assim: o divino e humilde estado temporário de silêncio. Temporário é a palavra chave. Emmanuel chegou a sugerir a Chico Xavier, a cada vez que fosse ofendido, atacado, que tomasse um copo d'água. E o objetivo do copo d'água era apenas fazer, obrigar Chico Xavier a fazer silêncio. Porque esse tempo de engolir uma água já é suficiente para as almas mais lúcidas aquietarem, amansarem, aceitarem. Não é fantástico? Muito bem. Jurema Martins Coelho, boa noite de paz e gratidão. Mônica Silva lembrando encarnados e desencarnados, assim como vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo. Enir Cajazeira trazendo o seu boa noite, assim como Mônica Silva, Adelaide Dias, Sonica Lima, Simone Magalhães, Andréa Santos, André Salvatore. Muito bom estar com vocês, muito bom compartilharmos, nos integrarmos nesse momento. Muito feliz por aprendermos juntos. Amanhã, laços de família. Venha conosco. Vamos enfrentar esses enormes desafios que a família representa em nossas vidas. Um grande abraço a todos vocês e até amanhã.